todas as mulheres são oprimidas. É com essa frase que a feminista ativista do século XX, Beth Friedan, define a condição de todas as mulheres. E é sobre ela que vou falar um pouquinho neste vídeo. Beth Friedan nasceu dia 4 de fevereiro de 1921 e faleceu dia 4 de fevereiro também de 2006. Beth Friedan veio de uma família muito instável e ao casar-se com Carl Friedan também viveu um relacionamento muito instável. Ela teve 3 filhos, diferentemente de Simone de Beauvoir, que não teve nenhum filho biológico, e embora a mídia divulgue que Simone de Beauvoir teve uma filha adotiva, a Sylvie Le Bon, na verdade Sylvie Le Bon foi amante de Simone de Beauvoir. E Beauvoir só oficializou a adoção porque tinha interesse em deixá-la como herdeira literária. Mas isso é uma outra história. Bem, Beth Friedan, ela não se identificou com a sua condição de mãe, esposa e também dona de casa e decidiu fazer disso um problema social. Para ela, todas as mulheres que se encontravam nessa condição viviam tristes, frustradas e até deprimidas. Beth Friedan chegou a dizer que a mulher que tinha que realizar a função de mãe, educadora dos filhos, cuidar do lar, cuidar do marido, essa mulher, ela vivia como se estivesse num campo de concentração nazista. Tamanha era a opressão em que essa mulher se encontrava. Beth Friedan acreditava que o trabalho da mulher em casa era um trabalho reprodutivo e não produtivo. Porque a mulher, para ela, como a mulher não recebia para cuidar do lar, para cuidar dos filhos, então esse trabalho ele não oferecia nenhum benefício ao Estado e nem mesmo ao sistema econômico, portanto não tinha nenhum reconhecimento e nenhum valor. Nessa época, os homens estavam voltando da guerra, então a mídia começou a divulgar que as mulheres deveriam voltar para casa, essas mulheres que antes estavam trabalhando fora nas indústrias e exercendo também o trabalho de casa e realizando, portanto, 2 jornadas, agora elas tinham a oportunidade de estarem em casa, cuidando dos filhos, do lar, enfim. Mas para Beth Friedan era um absurdo dar lugar aos trabalhos externos para os homens e deixar que as mulheres ficassem só por conta do trabalho do lar, o cuidado com os filhos, e ela achava que isso realmente era ofensivo, opressivo às mulheres. Beth Friedan, assim como a feminista Alexandra Kollontai, elas defendiam que a mulher ela deveria servir ao Estado e não ajudar o marido. A mulher deveria depender do Estado e não do marido. Elas defendiam que a mulher ela deveria se libertar dessas funções e que para alcançar essa liberdade a mulher deveria abrir mão do cuidado com os filhos, abrir mão do cuidado com o marido, abrir mão do cuidado com o lar e só assim as mulheres alcançariam um nível de liberdade que as mulheres realmente precisavam. Bem, acontece que no movimento feminista, as feministas entendem que elas defendem pautas em nome de todas as mulheres, quando na verdade elas defendem pautas que interessam somente a elas, mas elas falam em nome de todas as mulheres, né? O que é um absurdo. E é o que acontece aqui. Beth Friedan, ela também vai fazer isso. Ela se levanta, ela vai contestar essa condição de mãe, esposa e dona de casa e vai dizer que todas as mulheres estão insatisfeitas vivendo dessa maneira. Beth Friedan, ela publicou várias obras e a principal foi a Mística Feminina.
Os críticos deste livro chegaram a dizer que se tratava de uma cópia simplificada da obra de Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo. Então ela vai tratar praticamente dos mesmos assuntos ou assuntos semelhantes que Simone de Beauvoir tratou em sua principal obra, que foi O Segundo Sexo. Ela vai falar sobre a depreciação das donas de casa, ela vai falar que as mulheres que exercem essas funções, que decidem cuidar dos filhos, do marido, do lar, elas não têm valor algum. E esse tema, esse título que ela dá à sua obra principal, vem dessa ideia de que qualquer mulher que diga que está tudo bem, ela está feliz, ela está satisfeita em se dedicar ao lar, em se dedicar ao marido, em se dedicar aos filhos. Para Beth Friedan, isso é uma mentira, isso não existe. E é daí que vem a ideia do tema para o seu livro A Mística Feminina. Bem, nós sabemos que existe, e não é novo, existe um movimento em que várias mulheres que alcançaram o ápice do sucesso em suas carreiras profissionais, elas decidiram voltar para os seus lares. Elas entenderam que todo o reconhecimento, todo o sucesso, todo o dinheiro que elas conseguiram, chegando no nível, de destaque em suas carreiras, tudo isso não valeu a pena em ter deixado para trás os seus filhos, ter gastado o seu tempo em conquistar todas essas coisas e ter aberto mão do cuidado com o lar, em ter aberto mão de acompanhar o crescimento de seus filhos. Então existe esse movimento. Antes era só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também já existe esse movimento em que as mulheres, elas alcançaram realmente destaque, reconhecimento profissional, mas voltaram para casa e decidiram se dedicar à família, ao lar, ao marido e aos filhos. Bem, eu não tive a oportunidade, não tive a condição de acompanhar o crescimento da minha filha, porque na minha situação, eu tive que dividir o meu tempo com a minha filha, com o meu trabalho, outras atividades, mas olhando para trás, se eu tivesse a oportunidade hoje de acompanhar o crescimento da minha filha, ficar mais tempo com ela, e eu fico até emocionada, eu abraçaria isso com muito amor e com muita alegria. Bem, Beth Friedan, não só Beth Friedan, todas as feministas, o movimento feminista, de um modo geral, ele anda na contramão da família. O movimento feminista é sim um inimigo das famílias. Por isso, nós devemos ter muito cuidado com o que nós ouvimos e acreditamos sobre este movimento falacioso, mentiroso e que engana principalmente as mulheres. Nós sabemos que este movimento ele prega muito a ideia de que tudo é culpa dos homens. Se as mulheres vivem um momento difícil, se elas têm que se dedicar mais para alcançar alguma coisa, é porque elas estão passando por opressão e a culpa é dos homens. É claro que existe sim homem que faz mal às mulheres, e para estes homens, precisa haver uma punição. Estes homens precisam sim prestar contas de tudo que é errado que eles façam, mas também dizer que tudo de ruim que acontece com as mulheres é culpa dos homens, isso também não é ser honesto. Então a gente precisa ter cuidado com muitas coisas que a gente ouve sobre este movimento, que prega uma luta pelas mulheres, mas a gente precisa entender quais são essas mulheres e que luta é essa, A quem interessa essa luta? Eu finalizo esse vídeo. Teria muita coisa para dizer sobre Beth Friedan. Não vou fazer um vídeo extenso.
E quero terminar esse vídeo deixando uma frase que eu acho muito interessante. Se você deseja conhecer o movimento, você precisa conhecer os seus criadores.